Oi, gente! Hoje estamos aqui no evento da Meso Estética com a doutora Tainara. E aí a gente quer saber um pouquinho, doutora, da sua trajetória, como é que você entrou no mundo da Hoff. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui em Palmas, estou aqui pela primeira vez. Já tô doida para conhecer a cidade, para conhecer os profissionais que vão estar presentes no evento, hoje e amanhã. E vão ser dias intensos e incríveis. Então, eu comecei a minha carreira profissional, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista em Hoff, em harmonização. Comecei minha carreira em 2020, quando eu me formei na pandemia, no meio da pandemia. Então, eu queria, desde a faculdade, eu queria focar na parte de estética, já é uma área que me chamava atenção. A parte de cirurgia, as outras atualizações, né, da parte de odontológica não me chamavam tanta atenção como a parte de estética. Então acho que já tinha um pezinho ali, já tinha meio voltado ali para essa área. Então acabou que foi levando uma coisa a outra, foi gerando essa conexão. E aí quando eu me formei, falei, vou fazer alguns cursos de harmonização enquanto abre ali a turma de especialização de dentística. E como estava na pandemia, tudo estava parado, alguns cursos de Hoff a gente conseguia fazer fim de semana. E aí comecei a pesquisar alguns cursos, fiquei em dúvida entre alguns e achei um curso muito bacana próximo à minha cidade, que é em Rio Verde. Inclusive hoje eu sou professora nesse curso. Ai, que legal! Que foi o primeiro curso que eu fiz. E de lá pra cá nunca mais deixei, nunca mais saí de lá. Então, uma coisa foi levando a outra e aquele amor pela harmonização desde o primeiro contato sempre foi muito grande. E acabou que a parte de dentística foi ficando nessa espera para poder abrir turmas de especializações. E aí onde eu entrei mesmo de cabeça na Hoff. E a senhora tem alguma referência de profissional? Eu falo que todos os profissionais, quando entram pra Hoff, sempre tem o Igor como referência, porque ele é um profissional que ele vai a fundo, ele não mede ali muita coisa para poder divulgar, para poder falar sobre a Hoff, sobre os procedimentos, que antes era uma especialidade muito nova, né, em 2020, porque ela foi liberada pelo CFO em 2019. Então, desde quando eu entrei na harmonização, ele sempre foi uma grande referência para mim, pela forma que ele lida com a harmonização, pela forma que ele quer mostrar para o mundo, para o Brasil, como os dentistas fazem os procedimentos, como a gente é capaz, né, de ter essa especialidade no nosso curso. E hoje a senhora faz quais os procedimentos que você mais faz em consultório? Na verdade, eu não tenho aquele procedimento assim, chave que seja um mais. Eu recebo muito essa pergunta de falar, é toxina ou é um preenchimento labial. Não, na verdade, os meus pacientes, eles fazem tudo praticamente, porque eu abordo muito não tratamentos isolados, e sim como um todo. Então o paciente talvez ele chega para preencher um lábio, mas ele precisa preencher um bigode chinês, ele precisa sustentar uma face, ele precisa preencher talvez um pouquinho de mandíbula, de contorno. Então assim, acaba que uma coisa vai puxando a outra, então não tem mais aquele procedimento que a gente faz com mais frequência, com mais sendo todos os dias. Claro que a toxina botulínica é o que mais a gente abre hoje dentro do consultório, que é o mais procurado, mas acaba que os outros a gente acaba agregando ali nos tratamentos. Então é basicamente tudo mesmo. E como funciona o processo de avaliação inicial do seu paciente? Primeiro o paciente chega no consultório, ele senta na minha cadeira, na minha mesa, e eu pergunto pro paciente, coloco um espelho na frente, pergunto pro paciente o que é que tá incomodando esse paciente, o que é que trouxe o paciente até o meu consultório. Porque talvez é uma queixa que eu estou vendo no paciente, alguma coisa que precisa melhorar, só que talvez esse paciente não tá vendo. Então talvez eu vou gerar um outro problema para esse paciente, um outro trauma, e acaba que
ele não vai sair satisfeito do meu consultório, então na consulta ele vai me dizer, olha, eu fui na consulta da doutora Tainara e acabou que eu não estava achando que eu precisava de muita coisa e acabou que ela me colocou muito mais defeitos, vamos dizer, né? Que não seria, mas eles vão acabar enxergando coisas que eles não estavam vendo. Então eu peço para o paciente olhar e me pontuar o que está incomodando primeiro, para depois eu dar o meu aval, o que a gente vai poder mexer, o tratamento que a gente vai fazer, para poder explicar tudo para o paciente. E a senhora já teve que recusar um paciente, demitir esse paciente? Na verdade, demitir um paciente não, mas eu sou muito sincera dentro do meu consultório. Então eu tenho vários pacientes que chegam querendo mais boca, mais preenchimento labial, mais estimuladores de colágeno, eu falo, não, hoje não. Aí a gente coloca assim, mês que vem você volta e a gente avalia novamente pra ver como que tá e se realmente já precisa ou não. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela queria mais bigode chinês, mais preenchimento do sulco genial, né, naso genial. E aí já tem 1 ano que ela fez, eu falei, não, ainda não. Ela, mas já tá na hora de fazer por conta da ficha, né? Sim. Falei, não, a gente vai esperar, quando for em dezembro, daqui 2 meses você retorna, eu vou te reavaliar e a gente vai ver se tem a necessidade de realmente estar fazendo esse procedimento. E como a senhora lida com as expectativas dos seus pacientes? Porque assim, às vezes eles chegam com a imagem de, eu quero ficar igual fulano. Como é que a senhora lida pra trabalhar essa expectativa dele? Na verdade, como eu tô numa cidade menor, né, que é uma cidade de interior, então acaba que não tem tanto a expectativa de comparação, mas sim, hoje os meus pacientes, eu prego muito, o meu posicionamento é muito de naturalidade dentro do consultório. Então, o que eu prego, as pessoas acabam vendo muito aquilo ali pelo meu posicionamento e chegam no consultório pedindo o menos possível. Então, quase não tem esse me mostrar uma foto pra falar, eu quero esse lábio desse jeito. É assim, raríssimo isso acontecer, mas a gente sempre alinha a expectativa do paciente com o que o tratamento vai entregar. Por exemplo, um bioestimulador de colágeno, ele não me entrega um resultado em poucos dias, ele demora um pouquinho pra gente ver esse resultado. Sim. Então, um preenchimento labial, ele não é um resultado imediato ali na hora. Então, eu alinho essa expectativa do paciente com o resultado, como vai ser, explico tudo desse pós, que eu preciso esperar um tempinho para poder entregar o resultado final, para poder passar todo o edema, para o produto acomodar, e aí sim a gente tem um resultado. E como é que a senhora, quais são os principais riscos ou limitações que você alerta os pacientes do procedimento? Então, hoje, o que eu mais peço para o meu paciente é espere o tempo de cada procedimento que a gente fez fazer o resultado, fazer o efeito. Então, o paciente ele tem que ser paciente para esperar o resultado. Então, a gente não pode apavorar e pensar, eu com 1 ml de ácido hialurônico eu vou fazer como se fosse um lifting facial cirúrgico. Não é isso. Então, o paciente ele precisa entender que é uma construção para ele evitar todos os riscos de excesso, de talvez uma intercorrência por conta de compressão vascular, pelo excesso de produto. Então, quando a gente alinha isso com o paciente, para ele ser paciente realmente, a gente evita muitas intercorrências. E, doutora, como você encara a tendência versus a naturalidade com o seu paciente? Como eu disse agora, né, de naturalidade, que é o que eu me posiciono dentro do meu consultório, até quando as pacientes chegam no consultório, elas falam assim, minha amiga falou mesmo que veio, você não quis preencher isso, você não quis fazer aquilo. Mas não é que eu não quis, é porque o paciente não tem indicação. Então eu não acho justo colocar um procedimento para o paciente fazer se ele não tem indicação, porque vai ficar exagerado. E o paciente não vai acostumar com aquilo ali, ele vai se sentir incomodado e ele vai querer remover depois esse produto, ou ele não vai voltar no meu consultório mais. Então eu prefiro que o paciente, a gente faça um tratamento de pouco a pouco, um tratamento que ele sempre vai estar dentro do meu consultório, esse paciente, mas a gente vai fazer de formas isoladas e não eu vender 30 ml de uma vez, vender 3 bioestimuladores de uma vez dentro de poucos dias. Então eu vou alinhando conforme o paciente vai precisando, porque talvez ele faça um procedimento e evita outro daqui 3 meses, porque ele já vai dar o resultado esse primeiro. Então a
gente sempre trata essa questão de naturalidade dessa forma, indicando para o paciente o que o paciente realmente tem necessidade, o que o paciente realmente precisa. E doutora, até que ponto que a senhora acha que a mídia influencia no resultado estético do seu paciente? O que acontece? A mídia, eu falo que principalmente para nós dentistas, depois que nós começamos a focar muito nessa área de estética, né? Não só para dentista, mas para todas as classes, que a gente chama, que os outros profissionais falam que são não médicos. Então eu acho que a gente enfrenta uma dificuldade maior para entrar no mercado por conta da mídia, que coloca que os médicos são capazes, os médicos vão poder injetar e os outros profissionais não podem injetar. Então, nós dentistas, a gente estuda cabeça e pescoço a fundo, a gente estuda toda a anatomia, a gente tem vários módulos de anatomia na nossa formação, na faculdade. Então, a gente não trata ali só uma camada superficial da pele para estimular só o colágeno, a gente trata a parte ali do justa-ósseo, a gente trata associando ali com a toxina botulínica, então a gente trata camadas da nossa face, e aí é onde eu falo que a mídia atrapalha um pouquinho essa questão da expectativa do paciente, da expectativa de entregar um resultado muito rápido, que não existe. Então a gente precisa ensinar o nosso paciente, explicar tudo muito bem dentro do consultório, para poder alinhar essa expectativa do paciente com o resultado do tratamento e mostrar que nós somos capazes de tratar essas camadas da face e entregar um resultado com naturalidade ali para o paciente. E como a senhora disse, né, que a senhora não faz todo o procedimento que o paciente quer, a senhora acha que isso cria mais confiança no paciente de fechar o tratamento? Sim, sim. Porque hoje a gente vê muitos profissionais no mercado. Tem inúmeras clínicas, mas são profissionais que talvez não olhem o paciente como um todo. A gente não vê tantos profissionais tendo um atendimento mais humanizado, que abraça ali o paciente. Por exemplo, talvez é um paciente que não tenha condição de fazer tudo de uma vez, que a gente precisa fazer, a gente vai fazer conforme o paciente, a necessidade ali que o paciente vai poder fazer, né? Eu não vou forçar um procedimento, mas também não é aquela coisa que se eu demorar não vou entregar resultado, não é isso. Então, eu preciso que o paciente entenda que é um tratamento, que a gente não resolve tudo de uma vez só, que a gente precisa ir tratando aos poucos, o lábio eu preciso construir, eu preciso ir preenchendo de pouco a pouco e não colocando ali vários ml de uma vez, vários procedimentos de uma vez e não tô respeitando a anatomia do meu paciente. E doutora, você acredita que protocolos fixos ou cada paciente tem que ser um protocolo individual? Muito individualizado, muito. Eu falo isso muito dentro do consultório, que a gente não é igual. Não é porque uma amiga fez um procedimento que eu preciso fazer. Não é assim que funciona. Não, tem que ser individualizado, tem que ser de forma... O paciente chega no meu consultório, até recebo mensagens em redes sociais, WhatsApp, pedindo valores, orçamentos de protocolos como se fosse um menu, um cardápio de restaurante. Não é assim que funciona. A gente tem que avaliar o paciente para eu tocar na pele do paciente, para eu sentir o que o paciente realmente precisa, para eu entender as queixas desse paciente, o que realmente está incomodando. Porque talvez ele vai me procurar para fazer um lábio e ele não tem necessidade de um lábio. Porque talvez ele precise estruturar primeiro essa face para o lábio ser uma cereja do bolo no finalzinho que vai dar o toque final. Porque se eu fizer um lábio talvez numa pele toda envelhecida, ela não vai realçar. Sim. Então eu sempre prezo para o paciente fazer a consulta inicial para a gente traçar um plano de tratamento e aí sim a gente entrega um resultado de qualidade e que vai ser harmonioso com o resultado que o paciente, a expectativa que o paciente está buscando, tá? E você atua também na área da gestão, do marketing do seu consultório ou tem alguém que faz essa parte? Eu tenho uma pessoa que cuida de uma parte da questão financeira e tenho minhas secretárias que me auxiliam também, uma para cada ponto, né? Comercial, agenda, mas a parte de marketing sou
eu inteira, tudo eu falo que tem que ter a minha essência. Eu já fiz um teste já uma vez de colocar gente para poder trabalhar dentro do consultório exclusivo, específico junto comigo para fazer essa parte, mas não adianta, tem que ter o meu jeito. Sim. A minha legenda, a minha conexão com o meu paciente. E eu até brinco no consultório com alguns pacientes que eu vejo profissionais que querem fazer a mesma coisa e acabam não tendo aquela essência, porque você acaba olhando muito pro outro e se perdendo de si. E aquilo não vende. O que vende é a forma como eu lido com o meu paciente dentro do consultório, a forma como eu me posiciono nas minhas redes sociais. Isso que as pessoas vão entendendo que é a minha marca. Então é uma coisa minha, é a minha essência, e eu vou captar pacientes que conectam comigo. Então acaba fluindo mais natural e não é aquela coisa forçada, não é aquela coisa estruturada que com roteiro certinho. Não, eu faço o meu roteiro eu mesma, mas eu acabo fluindo conforme vai acontecendo os procedimentos do dia a dia. E já chegou a fazer algum curso de marketing para trabalhar? Já, eu fiz uma mentoria de 1 ano para poder ter esse posicionamento dentro do consultório, que me ajudou muito, mas hoje não mais, mas eu sempre estou acompanhando as tendências, principalmente de Instagram, porque o Instagram ele traz muito paciente, e eu tô assim, numa cidade de 38 mil habitantes, então é muito boca a boca, né? E se você se posicionar de forma mais orgânica, mais natural dentro da rede social, é mais fácil do que a gente forçar fazendo aquela coisa mais engessada, né? Sim. Então eu prefiro eu mesma fazer. E quais são os maiores mitos ou desinformações que são passadas nas mídias que a senhora gostaria de combater? Nas mídias, as pessoas pregam muito de intercorrências, né? Então, não é que não tenha intercorrência. Tem, sim. Quem faz tem o risco, né? Sim. De ter uma intercorrência. Só que quando você trabalha com cautela, você usa um ácido hialurônico de qualidade, você sabe de onde vem esse produto. Eu não vou me arriscar em qualquer marca, qualquer empresa. Eu dou até aula de posicionamento e marketing, então eu até falo para os meus alunos, foquem em 2 marcas no máximo dentro do seu consultório, para você entender todo o portfólio dessa empresa, para você, se acontecer um edemazinho que seja no pós, você sabe que aquilo ali é normal, que aquilo ali tá tudo certo, e se não tiver, você age tratando enquanto é tempo para evitar problemas maiores. Então, para o profissional chegar a deixar acontecer, né, eu falo que a gente não pode julgar, porque pode acontecer com todos, mas chegar a acontecer uma necrose mais difícil de ser tratada depois, mas que tenha evoluído muito, porque esse profissional não acompanhou conforme tinha que acompanhar esse pós do paciente. Então eu tenho no consultório uma pessoa que faz todo o pós dos meus pacientes, todos. No outro dia ela tá mandando mensagem, ela tá acompanhando pra saber se tá tudo bem, porque eu preciso acompanhar pra evitar futuras complicações. E a senhora chegou a ter alguma intercorrência no consultório ou não? Intercorrência, não, mas a questão de ETIP, a questão que a gente fala de inchaço, né, depois de um procedimento, isso acontece, mas eu falo que se a gente tem alguma intercorrência, todo profissional que está começando, ele tem que entender que para ele começar, ele tem que saber tratar uma intercorrência, para ele não ter que mandar esse paciente para outros profissionais. Se eu sei injetar, eu sei tratar. Então, não adianta eu pensar, eu só vou injetar e se der algum pepino, tchau pro paciente, encaminho ele para outras pessoas, outros profissionais e tá tudo bem. Eu não consigo ser assim. Então, se eu tenho algum probleminha, alguma coisa com o meu paciente, eu tenho que resolver, eu tenho que tratar aquilo ali. Então, por isso que eu busco marcas e trabalhar com empresas que vão me gerar essa segurança. Porque não adianta também ser a minha técnica sozinha se eu uso produto ruim. Então não vai dar bom. Então eu busco um produto de qualidade, uma marca de confiança que traz essa qualidade para mim de segurança e associada a uma técnica que eu não vou extrapolar a quantidade, que eu não vou fazer coisa que eu não posso, sabendo ali do meu risco. Então
se você trabalha com uma marca boa, de qualidade, de segurança, se você faz uma técnica correta que não vai ultrapassar os limites da anatomia do paciente, não tem problema nenhum. A gente vai dormir tranquilinha. E o que a senhora espera da Hoff no futuro? Muita tendência, muita evolução? Eu acredito que está evoluindo muito, mas a Hoff, ela segue tendências. Como eu falo que eu comparo muito com o mercado da moda. Então tem uma época que é muito, tem uma época que é pouco. Hoje a gente está muito na naturalidade. Há uns anos atrás era tudo muito exagerado. A partir de 2010, quando começou o Instagram, que vieram os filtros, né, do Instagram, de Snapchat, quando tinha naquela época. Então todo mundo usava muito filtro, muita boca, muito exagero, muito malar. E hoje não. Hoje as pessoas querem fugir dos filtros do Instagram, querem uma coisa mais natural. Então acaba mudando as tendências dos tratamentos e a gente tem que acompanhar essas tendências. A gente tem que estar em constante evolução, em constante busca. Hoje eu falo que os produtos mesmo da Mesoestética, o ácido hialurônico, eu sou apaixonada por ele entregar essa naturalidade, por ele entregar essa delicadeza, essa sutileza que o paciente está buscando. Sim. E a senhora acha que os clientes estão procurando mais tratamentos regenerativos, que trata de dentro para fora, em vez de fazer só um ácido, um botox, sim, que é algo mais estético, sim, né? Porque como a gente está nessa área da naturalidade, que a gente fala que é a beleza silenciosa, né? Que as pessoas olham e falam, o que é que você fez, mas eu não sei te pontuar o que é que foi feito, sim, ao certo. Essa área da regeneração, dos tratamentos regenerativos, ela está muito em alta por isso, porque a gente está na tendência de naturalidade. Então as pessoas querem fazer essa estética regenerativa para envelhecer bem, tanto prevenção quanto os pacientes que já estão de pele madura, para ter aquele resultado natural sem ter exagero, sem ter aquela coisa de 30 ml de ácido hialurônico no rosto. Então tá muito em alta, é um mercado que vem crescendo muito. Esse ano eu tive em 3 congressos internacionais, todos os 3 congressos citava a mesma coisa: exossomos, PDRN, peptídeos, porque a gente tem inúmeros tipos de peptídeos, cada um para uma indicação. Então é uma área que está muito em alta. E futuramente teremos ácidos hialurônicos, a gente já tem na Europa, vai vir agora no mercado essa seringa de ácido hialurônico com peptídeos na mesma seringa ali, na mesma injeção, para poder a gente entregar essa naturalidade. Então seria ácidos hialurônicos com partículas menores, para a gente evitar aquele exagero, para a gente evitar aqueles nódulozinhos que incomodam o paciente, mas que ao mesmo tempo está regenerando essa pele, está entregando uma hidratação melhor. Então vem atualizando muito, e essa atualização é muito voltada para essa área de naturalidade, de estética regenerativa. Que legal. E uma dica que a senhora daria para quem está nos assistindo? Então, quando eu vou dar as minhas aulas de posicionamento, principalmente, né, de marketing, eu falo para os meus alunos o seguinte: a gente não tem que começar de cima, a gente não tem que pensar, eu vou começar a injetar só quando eu estiver muito boa, eu não vou compartilhar os meus casos clínicos porque eu tô achando que não tá excelente, não tá legal. Porque as pessoas, talvez a gente se cobra muito, e para as pessoas está muito lindo, está muito maravilhoso aquilo ali, e as pessoas gostam de acompanhar a evolução também nossa profissional. Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que eu conheço há anos e que me mandam falando como é bom ver o seu crescimento, como é bom ver você evoluindo na sua área, na sua carreira, e sempre atualizando, sempre buscando, porque se a gente também estagnar, se a gente parar, a gente não vai acompanhar essa evolução, porque é como eu disse da moda, né? Ela evolui muito rápido, sempre tem um tratamento novo, sempre tem uma técnica nova, e acaba que as pessoas inventam também muita coisa sem embasamento científico. Então busquem conhecimento que tenha embasamento científico, primordial isso, e não inventem as técnicas, pra gente trabalhar com segurança, pra gente evitar alguma intercorrência. E se eu escolho uma marca que eu vou trabalhar de qualidade, que vai me ajudar nas minhas técnicas, nos meus resultados, a gente tem que seguir, a gente tem que fluir, e é isso. Então é
é isso, doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi uma entrevista maravilhosa, cheia de conhecimento. A senhora quer falar mais alguma coisinha? Não, é só isso mesmo, que estou muito feliz de estar aqui, né, como eu disse no começo, mas espero voltar mais vezes nos próximos mais Aesthetics Days aqui em Palmas, e tô ansiosa para amanhã para poder encontrar tantos profissionais, pra gente ter muito network, muitas trocas de conhecimentos, que isso é muito bom, isso é muito importante. Buscar as novidades, buscar estar perto de pessoas que vão nos agregar na nossa profissão, na nossa carreira profissional, né? E é isso mesmo. Então, obrigada, doutora Tainara. Foi uma honra te receber aqui no nosso podcast. E é isso, pessoal. Se inscreva, curte e compartilha o nosso vídeo. E até mais. Tchau, tchau.